Pra muita gente que eu conheço, sucesso era o que eu tinha lá quando eu tava no Brasil. Sucesso é o fato de eu estar morando fora do Brasil nesse momento. Pra mim, a minha régua de sucesso, ela é muito menos do que tudo isso, assim, sabe? A minha régua de sucesso nesse momento é curtir o que eu tô fazendo. Aquele projeto que você olha assim e fala, nossa, isso é muito incrível, isso tem que ganhar o mundo, porque eu quero curtir as coisas que eu faço. Nesses últimos 10 anos eu fiz muita coisa chata, sabe? Sinceramente, nesse momento, assim, eu não preciso estar ganhando prêmio em festival, sabe? Eu quero estar curtindo o que eu tô fazendo, eu quero me orgulhar do trabalho que eu faço e eu quero admirar as pessoas que trabalham comigo. Olá, galera do Sala de Edição, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa, tô aqui com o Marcelo Ferraz. Fala aí, pessoal, tudo bem? Mais uma semana aí no ar. Em mais um programa, exatamente, mais uma semana aqui no ar, mais um programa pra você. E hoje a gente traz um convidado muito especial, principalmente pra quem acompanha a gente desde o começo. Quem está conosco aqui hoje presente, Marcelo Ferraz. É o nosso amigo que esteve presente há quase 2 anos, lá no iniciozinho do Sala de Edição, é o Doji Vasconcelos. Tudo bem, Doji? Cara, nós estamos muito felizes por você estar aqui de volta nesses quase 2 anos do Sala. Como é que você tá, cara? Poxa, eu tô muito feliz pelo convite, assim, fico muito... Tenho acompanhado, assim, o Sala de Edição nesses últimos 2 anos, assim, via o upgrade que vocês deram nesse tempo, assim, e é muito legal ver como vocês cresceram e como vocês conversaram com tanta gente. E, enfim, é um trabalho muito legal, assim. O meu trabalho na internet, ele foi parando, assim, foi ficando impossível pra mim continuar. E sei lá, eu senti menos culpa de ter sumido do Copião porque eu via vocês lá, sabe? Não. Eu não quero saber. A gente te ligou que é pra colocar mais culpa em você pra ver se você volta, cara. Não tem essa de passar, não vamos passar pano pra você não, cara. A gente estava checando o canal e quando a gente viu, falou, cara, a gente tem que dar uma chamada nesse cara, o Copião é muito bom, ele tem que voltar pro ar. Exatamente. Pra quem não conhece, né, aproveitando, situando os ouvintes mais novos, o Doji Vasconcelos é um editor de vídeo também, ele trabalhou nos canais da Globo, né, na Globosat, se eu não me engano, né, Doji, lá no Rio de Janeiro, e hoje ele tá em Portugal. Hoje não, já faz aí 2 anos, né, 1 ano e meio, eu não lembro exatamente, Doji, que você tá em Portugal, que você foi estudar cinema em Portugal, né? Me corrija se eu estiver errado. Então, cara, vai fazer, eu acho que quase 4 anos que eu saí do Brasil. Eu saí do Brasil no final de 2016, eu acho. E tem quase 2 anos que eu tô aqui. Eu cheguei em Portugal em final de maio, início de junho de 2018, né? Então vai fazer quase 2 anos que eu tô aqui. Quando eu vim pra Portugal, eu vim primeiro Eu vim passar uns dias em Castelo Branco primeiro, e depois que eu vim pra Lisboa. Eu vim fazer um mestrado aqui. Mestrado esse que eu dei uma parada no último ano. E, enfim, posso até explicar um pouco sobre isso também, porque esse processo foi uma coisa que, enfim, me trouxe muitas reflexões, assim, deixar ou não o mestrado e o que fazer a partir disso. Tem sido um período bem louco, assim. Eu passei por umas épocas... Assim, em termos pessoais, bem difíceis aqui. O Copião, o mestrado e trabalho, as 3 coisas ao mesmo tempo, foi ficando impossível. E aí o Copião foi a primeira coisa que eu tive que abrir mão. Eu não estava conseguindo conciliar o Copião com o mestrado e com o trabalho ao mesmo tempo. Só um parênteses aqui, eu tava te apresentando, eu fui te perguntar na faculdade, mas faltou avisar que o Doji, ele tem um canal ainda chamado Copião Lab, que é muito legal. Inclusive o primeiro episódio que a gente fez com ele, é o nosso 4º episódio, se eu não me engano, é sobre o canal, esse canal Copião Lab, e os vídeo ensaios que ele faz por lá, que são muito legais, são bem fantásticos, na verdade, assim, destacou... a gente ficou bem, né, Marcelo, quando a gente assistiu, a gente falou, caramba, meu, que animal isso. E a gente foi atrás do Doji pra ver, enfim, entrevistar ele, conhecer ele, e a gente acabou fazendo amizade. O Doji que fala muito sobre linguagem de cinema, né? E linguagem da montagem, né? Que era uma coisa que era difícil, que não tinha em português. A gente comenta isso até nesse episódio lá de quase 2 anos atrás. Foi realmente uma novidade muito, muito... que deixou a gente muito feliz de conhecer. Mas enfim, fechando parênteses então, aí voltando pra você aí, Doji, você tava falando que foi difícil esse tempo que você esteve aí e que... você tava com muita coisa e acabou parando o Copião Lab, não foi isso? Pois é, e não consegui levar o Copião adiante, né? Foi uma época difícil e o Copião era o que eu podia abrir mão naquele momento, assim, sabe? Ficou... Enfim, foi a primeira coisa a rodar, né? O mestrado foi a segunda.
Mas pois é, assim. E nesse período de quarentena agora é engraçado porque tem muita gente tá em casa, né? E eu recebo muito comentário do Copião, assim, pessoas falando, volta, cara, não sei o quê, poxa, muito legal esse vídeo. Pessoas tirando fazendo perguntas, assim, eu fico, não, preciso parar pelo menos para responder os comentários das pessoas que estão comentando, que estão interagindo com os vídeos que ainda estão lá, sabe? E, enfim, mas eu acho que o Copião é a coisa, assim, de tudo que eu já fiz na vida, assim, profissionalmente, eu acho que é a coisa que eu mais me orgulho de ter feito, sabe? Não é o que... Eu não consegui chegar com ele no lugar que eu gostaria de ter chegado, mas é uma coisa que eu me orgulho muito de ter conseguido fazer, assim, porque... sei lá, o retorno, e eu conheci muita gente legal através do Copião, sabe? Vocês, inclusive, foram pessoas que eu conheci através do Copião. E com certeza você ainda deve retomar isso, cara. Eu tenho certeza que você vai retomar isso em algum momento. Eu acho, a gente mais do que ninguém sabe, cara, que a gente brinca, né? Mas a gente sabe como é difícil, não é fácil. E você numa missão mais difícil ainda, porque é vídeo, né? Não, e mestrado, você conciliar mestrado com trabalho já é uma tarefa hercúlea, já é muito difícil o pessoal levar realmente... né, até o final, conseguir. E você ainda colocar um nível de produção que você colocava nos teus vídeos de roteirização, de quebração de cabeça, de finalização, era muito difícil, eu imagino. Tudo isso morando fora do Brasil. Fora do Brasil, ainda tem isso, né? Fora do Brasil, sem, enfim, né? Sem aquele círculo de apoio e todos aqueles contatos que a gente tem quando tá em casa, né? Pois é, mas assim, o mestrado ele me frustrou por algumas coisas e por isso eu acabei largando. E hoje eu penso assim, putz... o Copião me fez aprender mais, porque assim, existia todo um desgaste, uma pesquisa, enfim, uma energia que eu tinha que dedicar para cada vídeo, né? E era uma coisa que o YouTube, por conta própria, não ia jogar os meus vídeos para cima. E também, sim, eu sentia que não valia a pena eu falar de edição sem dedicar um tempo à edição, assim, né? De colocar um carinho na edição que eu tava fazendo. Mesmo que nem sempre eu tivesse conseguido fazer coisas fantásticas com a edição de todos os vídeos que eu fiz, um tempo e uma energia tinha que ser dedicada a cada vídeo, assim. Eu acho que não fazia sentido eu falar de edição e ter uma edição bosta, sabe? Então, assim, realmente era muito desgastante fazer os vídeos do Copião, né? Uma coisa que nesses dias eu tava conversando com alguém, acho que com a minha namorada, não sei, eu tava falando, olha, essas pessoas estão me mandando mensagem, estão comentando nos vídeos do canal, falando que eu devia voltar, não sei o quê. Eu acho que eu vou voltar pelo menos fazendo um vídeo explicando às pessoas como fazer vídeos iguais aos que eu faço, assim, sabe? Pelo menos, olha, o meu processo de fazer os vídeos esse, assim, por favor, tentem fazer, sabe? Um vídeo como copiar o Copião, sabe? Alguma coisa assim. Muito bom. E uma coisa também que foi ficando cada vez mais difícil manter contato com as pessoas do Brasil, assim, com as pessoas de edição, enfim, com os profissionais que eu conhecia, com os profissionais com quem eu trocava ideia. E isso começou a me fazer muita falta. Isso era uma expectativa que eu tinha a respeito do mestrado, de conseguir ter determinadas discussões e levar a conversa para tentar encontrar um sentido naquilo que a gente faz, sabe? E esse bate-papo que vocês têm com os entrevistados de vocês e as conversas que a gente já teve por Messenger, por WhatsApp e mesmo aqui gravando para o podcast, esse tipo de conversa que eu acho que alimentava o que eu fazia no Copião. E foi ficando difícil manter isso, sabe? O trabalho que eu tava, assim que eu cheguei aqui no Brasil, né, o primeiro trabalho que eu comecei a fazer aqui, era um trabalho que ele começou a ficar muito mecânico depois de determinado tempo, sabe? Assim, a gente precisou pensar a produção audiovisual da empresa e a partir do momento que aquilo estava pronto, virou máquina de encher linguiça, assim, sabe? Era tudo sempre os mesmos formatos, o mesmo desenhozinho de tudo e não tinha mais não tinha mais criatividade nenhuma sendo empregada no que eu tava fazendo, sabe? Começou a ficar muito desgastante, não dava para eu sair do meu trabalho, assim, eu tava ganhando um salário muito acima da média aqui em Portugal, que é um país onde os salários são muito baixos, assim, comparados com o resto da Europa, e eu tinha um salário até bastante razoável. E aí eu ficava, putz, cara, se eu sair daqui agora, eu vou trabalhar pra ganhar, sei lá, 60% do que eu ganho aqui, sabe? E aí eu não tava querendo sair por causa da grana, continuei ali
por causa da grana durante um bom tempo, mas em compensação, assim, não tava me agregando nada em termos de trabalho no dia a dia. E o mestrado também não me agregava por outro lado, porque, enfim, o mestrado eu acho que ele foi não sei se foi um erro de escolha, o programa que eu escolhi, sabe? Eu tô aplicando agora para um outro mestrado e vou começar tudo de novo. O meu plano agora é fazer um mestrado em estética e linguagens artísticas focado em cinema, mas assim, então já é um curso mais teórico, né? O meu curso eu estava fazendo mestrado em estudos cinematográficos, e era um curso que ele tentava ser teórico-prático e ele não se acertava em nenhuma das duas coisas, sabe? Eu acho interessante isso que você tá falando, cara, porque a gente tem essa mania, né, de querer achar que, enfim, tudo tem que ser perfeito, né? Existe uma pressão, a gente não pode errar, né? Ah, o cara é um cara de sucesso porque ele fez não sei quantas faculdades, ele fez mestrado, não sei o que. Essa parte ninguém conta, né? O cara que foi, desanimou e desistiu e não quis trocar de trampo e tal. Pois é, cara. Eu acho legal essa sua sinceridade, assim, pô, você já tá indo atrás de outro, né? Nem sempre as coisas acontecem como a gente imagina, né, Doji? Assim, eu tenho zero medo de chutar o balde das coisas, assim. Isso é uma coisa que eu tenho da vida inteira. A primeira faculdade que eu comecei a fazer foi de economia. Eu acho que eu comento isso lá lembrei. No primeiro coisa. Eu comecei a fazer uma faculdade de economia, eu larguei. Tinha alguma coisa de agronomia também, não tinha, Doji? Eu fiz técnico em agropecuária orgânica, velho. Então, assim, se tem uma coisa que eu não tenho, é medo de chutar o balde, assim, sabe? Eu tinha um trampo legal no Rio de Janeiro, chutei o balde também, assim, falei, olha, eu não quero mais fazer isso, assim. Então, assim, eu não tenho medo de fazer essas coisas, sabe? Não tenho medo de chutar o balde. É uma pena, porque, assim, né, a gente dedica um tempo àquilo, né? Por exemplo, no mestrado que eu tava fazendo aqui, eu dediquei 1 ano, gastei uma grana, sabe? Mas não tava preenchendo o gap de conhecimento que eu queria preencher. Você tava esperando. Preencheu outras coisas, sabe? Preencheu outras coisas. Não é que eu não tenha aprendido nada nesse curso, assim, aprendi, mas não supria a necessidade que eu tinha em termos de conhecimento, sabe? Eu queria ter determinadas discussões e queria me aprofundar em determinados temas, e o curso não me permitia isso por uma opção do curso, né? É um curso generalista em termos de cinema, que abre espaço para pessoas de diversas áreas, o que eu acho bom, o que eu não acho um problema, assim, sabe? Eu tinha pessoas de produção cultural, tinha pessoas de psicologia, eu tinha pessoas de várias áreas fazendo esse mestrado em estudos cinematográficos. Eu não acho que isso em si seja um problema, mas o curso precisa pensar o que ele quer enquanto formação para receber essas pessoas de diversas áreas, né? Então, o que acontecia é que uma pessoa que vinha, por exemplo, um exemplo, né? Eu tinha uma colega que era psicanalista, que era psicóloga, tinha mestrado em psicologia da educação, assim, era uma pessoa já com uma trajetória acadêmica na área dela e queria fazer um mestrado em cinema. Era ótimo ter ela na turma, assim, sabe? Quando a gente pensava em roteiro, por exemplo, ela era uma pessoa que tinha uma base para discutir personagens, uma base psicológica para discutir personagens que nenhum de nós tínhamos. Mas, ao mesmo tempo, ela era uma pessoa que não tinha base técnica nenhuma. E, ok, ela não precisava ter essa base técnica que... Enfim, que quem veio de uma formação em cinema ou em comunicação naturalmente teria, né? Ela não tinha essa base. Mas aí o que acontece? O curso, ele pensava, ok, estamos abrindo para pessoas de diversas áreas, vamos ter disciplinas técnicas para tentar nivelar essas pessoas que são de outras áreas. E acontecia que essas disciplinas técnicas não ensinavam praticamente nada para essas pessoas que vinham de outras áreas e ensinavam menos ainda para nós que tínhamos uma bagagem audiovisual. E essas matérias que chegavam assim, alguns semestres chegaram a ser 50% das disciplinas do curso, me desgastavam muito, assim, sabe? Ter que ir a uma aula, ter que aprender sobre, sei lá, iluminação de 3 pontos, sabe? E isso era muito desgastante. Ir pra uma aula de edição e ficar fazendo exercícios básicos no Avid, sabe? Na aula de edição, pelo menos, assim, o professor falou, olha, você não precisa vir.
Assim, essa aula não tem nada pra você. Eu preciso que você faça os trabalhos, assim, eu preciso que você faça os exercícios e tudo mais que eu vou pedir. E ok, foi ótimo, assim, entreguei os exercícios, ok. Mas, por exemplo, em aulas de fotografia, eu não sou fotógrafo. Mas assim, o que estava sendo ensinado nas aulas de fotografia são coisas assim que, sei lá, eu acho que em um mês de curso aí, um curso livre aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, você vai aprender. E, sabe, eu tava no mestrado em cinema, tendo que, sofrendo, depois de um dia inteiro trabalhando, cansado, ir pra uma aula. E, putz, velho, assim, era muito desgastante, assim, num determinado... E aquilo também, os próprios filmes que a gente tinha que produzir enquanto equipe, eles ficavam aquém do que poderiam ser, porque a gente estava lidando, né? A gente estava lidando com uma turma de pessoas que não tinham feito filmes a vida inteira ou que não tinham feito publicidade a vida inteira. Pessoas que estavam naquele momento tendo a primeira experiência de estar num set de filmagem. E, eu tô no mestrado, sabe? Eu queria que esse filme fosse um pouquinho mais elaborado do que os filmes que eu tinha feito na faculdade. E não estavam sendo. E não estavam sendo nem mesmo mais elaborados do que os filmes das pessoas que estavam fazendo a graduação em cinema na mesma universidade. Nossa, aí desanima muito, né? Os filmes da licenciatura em cinema da Universidade Lusófona aqui são incríveis, assim. Eu fico, nossa, assim, essa galera tá fazendo um curso muito melhor do que o que eu fiz no Brasil, sabe? E olha que a gente tem um mercado muito maior do que o deles aqui. Eu vi um curta-metragem deles, assim, que a fotógrafa era uma menina, assim, de 21 anos, sabe? Ela tem 1,45 m, magrinha, e ela tava dentro do mar com uma F5, sabe? Fazendo planos de noite americana, assim, lindamente produzidos. Eu ficava, gente, que talento que essa menina tem, sabe? Saindo aqui, uma menina de 21 anos, terminando a faculdade de cinema, assim. Coisas que, sinceramente, assim, pelo menos a minha turma, olha que eu tenho fotógrafos, assim, incríveis, que estudaram comigo na faculdade, mas, assim, na época que a gente estava na faculdade, essa galera não estava fazendo filme igual esse pessoal aqui tá fazendo, não, sabe? E aí o filme da licenciatura, os filmes da galera da licenciatura eram muito melhores do que os filmes do mestrado, sabe? E isso era muito frustrante, porque eu ficava, putz, cara... Eu queria que tivesse um fotógrafo bom, assim, fazendo mestrado aqui. E não tem, sabe? Assim, eu estudei da galera, assim, com background de cinema, de TV. Tinha mais um cara, o Rogério, que era diretor de novela na Globo, assim, né? Ele veio... A gente se conheceu aqui, eu não conhecia ele no Rio. Mas eu acho que era eu e ele só, as duas únicas pessoas com bagagem de audiovisual, assim. O resto da turma inteira... eram pessoas que estavam tendo o primeiro contato com o audiovisual ali. Pra mim, isso é um erro da instituição, sabe? A instituição não sabe o que quer com aquele mestrado. Ela nem oferece o que essas pessoas que vêm de outras áreas procuram e nem oferece o que eu, que venho de audiovisual, procurava. Então, enfim, eu falei, olha, não faz sentido eu estar aqui, sabe? Não tem porquê. E eu lembro que você tinha, Doji, uma ideia de tema para o mestrado. Você chegou a tocar esse projeto de alguma forma? Eu lembro que você falou da possibilidade de trabalhar com Screen Draft, que é a reescritura do roteiro que é feita dentro da ilha de edição. Você chegou a desenvolver isso ou chegou a desenvolver alguma ideia para uma possível tese, ou você não tocou isso porque não deu tempo também? Não, assim, porque o que acontece? Eu só teria a supervisão, né? Eu só teria orientação para começar a fazer isso a partir do momento que eu larguei. Então eu larguei antes de começar de fato a fazer isso. O que aconteceu foi que eu resolvi tocar isso por conta própria. Né? Eu tô terminando de escrever tô terminando assim, né? Tô em 50%, 60% de um roteiro de um longa que eu quero fazer. E eu quero fazer, assim, não é um filme pelo filme. É um filme que atenda à minha necessidade de experimentar determinados processos em termos tanto estéticos quanto de produção, né? Então, nos cursos que eu estava fazendo para AV Makers, tinha um deles que eu estava para produzir que nunca produzi, que era um de narrativa visual. E a minha ideia é que esse filme tenha os exemplos que eu preciso
pro meu curso de narrativa visual, eu quero que eu possa tirar esses exemplos desse filme. E aí, durante a produção, né, em termos de como eu vou executar esse filme, eu quero trabalhar os screen drafts. E, enfim, mas é uma coisa que eu tô querendo tocar por conta própria, assim. Não é uma coisa que eu vou fazer dentro da universidade, não vou ter a estrutura deles de suporte, de equipamento e tudo mais, mas é uma coisa que eu quero fazer por conta própria, assim, e essa quarentena tem me ajudado a tocar esse roteiro, assim, né? Então, aproveitando o gancho aí que o Doji deu, né, ele já deu spoiler aí, a gente ia puxar isso daqui a pouquinho. O Doji Vasconcelos, ele tem um curso dentro da AveMakers. Se você tá sentindo falta aí do Copião Lab, né, ou se você ainda não conhece, mas tá curioso com esse papo e o que a gente já falou sobre o Doji Vasconcelos aqui, além de futucar lá o canal dele no YouTube, você tem que ver o curso dele lá no AveMakers, que tá muito bom, né, Marcelo? A gente deu uma olhada ali, cheguei a fazer 2 módulos e lembrou muito o Copião, inclusive, né? Deu uma saudade, confesso. Pois é, a gente tava assistindo lá, eu acho que você assistiu até mais do que eu do curso, Rafa. Você foi até qual módulo? Eu não lembro agora exatamente, mas eu lembro que era o segundo. Eu não lembro o nome do módulo, mas tava todo aquele vídeo ensaio ali, né, sem aparecer o rosto dele, ele sempre ilustrando ali com as coisas que ele tava falando, o texto bonitinho ali, enfim, bateu aquela dor no coração, aquela saudade daqueles vídeo ensaios do Copião Lab, mas o conteúdo tá muito legal. Parabéns ali pelo... curti muito. Pô, obrigado, cara. Não, eu curti muito fazer esses cursos pra AveMakers, assim. O ritmo é completamente diferente, né? Do ritmo dos vídeos do Copião. Porque acaba que os vídeos do Copião eram muito mais reflexões minhas. E ali, durante aquelas reflexões, eu às vezes pontuava algum conceito e tal. E era muito mais uma provocação para que as pessoas pudessem se aprofundar em determinadas coisas do que, de fato, uma aula onde eu explicava os conceitos. E nesses cursos da AveMakers, acaba que eu tô mais focado em explicar conceito. No curso de linguagem cinematográfica, por exemplo, a minha formação é em comunicação, né? Então, eu vou lá e eu abordo a linguagem cinematográfica enquanto ferramenta de comunicação. E aí, enfim, eu vou falar de tipos de enquadramento, de movimento de câmera, de montagem e tudo mais, mas dentro dessa minha perspectiva de montador e de formação em comunicação e tudo mais. Vou desde aquele basicão ali de comunicação, emissor, receptor, código, mensagem e até, assim, dou uma pincelada com um pouco de semiótica. E nos cursos da AveMakers eu estou muito mais preocupado em, de fato, explicar determinados conceitos que era coisa que eu não fazia no Copião. Né? E só me corrija aqui, mas são 2 cursos que você tem lá, né? Além desse da linguagem de cinema, você tem um de gramática da edição também, né? Alguma coisa do tipo. Isso. Esse de gramática da edição eu acho que foi o que foi mais fácil de escrever e que foi mais difícil de produzir, de fato, né? Se eu não me engano, nesse de gramática da edição eu apareço, justamente pela dificuldade de conseguir representar visualmente tudo, enfim, e tinha um prazo, né? Eu fiz esses cursos para eles antes deles lançarem, assim, né? O curso, quando a AveMakers, entrou no ar, ela já entrou no ar com esses cursos. E tinham outros cursos que a ideia era que, ao longo do tempo, eu fosse continuar fazendo, mas de fato não consegui. Talvez, ano passado, o Bruno chegou a me mandar uma mensagem. Isso. O Bruno chegou a me mandar uma mensagem sobre a possibilidade da gente voltar, mas eu ainda não estava conseguindo, assim, né? Nesse momento de quarentena, talvez seja a hora de retomar esses cursos aí, também, assim. Nós, alunos do AveMakers, clamamos pelo retorno de Doji Vasconcelos. Tem que voltar a ter essa conversa com o Bruno, porque acabou que o Bruno foi uma pessoa que me deu um apoio enorme para fazer esses cursos e tudo mais. Foi ótimo para mim estar fazendo aqueles cursos naquele momento, mas chegou uma hora que eu não consegui mais atender o Bruno e, enfim, a demanda dele, do que ele precisava, enfim, né, para manter alimentando, porque o trabalho da AveMakers é muito legal, porque eles têm sempre cursos novos. Então, assim, o Bruno tava atrás de mim sempre então, cara, enfim, a gente tá ali sempre tentando trazer cursos novos. Vamos tentar adiantar aquele outro projeto, porque eu apresentei umas 5 ou 6 propostas de curso para ele e ele escolheu lá, acho que ele queria, acho que ele tinha interesse que eu produzisse primeiro e tal. E, enfim, acho que mais da metade dessas propostas que estavam
numa listinha com eles para serem produzidas, eu acabei nunca produzindo. E, enfim, talvez isso volte a acontecer. Eu vou trocar essa ideia com o Bruno agora, nesses dias. Acabou que, enfim, a minha vida tava uma loucura até muito recentemente. Eu me mudei essa semana. Eu tô de casa nova aqui. Acabou que essa quarentena, essa pandemia me ajudou numa coisa que foi conseguir um aluguel mais barato numa casa um pouco melhor. Então, quem sabe agora você com mais tempo aí, mais tranquilidade, possa fazer mais cursos aí. Pois é. E eu queria aproveitar... O turismo acabou nesse país, os Airbnb estão tudo alugando como casa para as pessoas morarem. Eu vim para um Airbnb como permanente, assim. Não tem mais turismo, é o jeito que eles dão. Doge, uma curiosidade aqui, você tem caminhado, esse novo doutorado, esse novo mestrado que você está indo atrás, ele é focado também no cinema, no audiovisual como um todo, né? Você não está se especializando em montagem mais, né? Você está meio que abrindo o teu leque por aí, né? Pois é, assim, eu não consigo... Por exemplo, a coisa do Screen Draft que eu tinha conversado com vocês, que era o meu plano trabalhar nisso... Ainda é uma coisa que, assim, fazer filmes, pra mim, é o método que eu quero provar que funciona, sabe? Pra mim, pelo menos, né? Mas pelo fato de que eu sou editor e eu não consigo pensar de outra forma. Assim, é o jeito que eu aprendi a ler o mundo, né? Pelo menos ler o meu trabalho de uma perspectiva de um editor. Então, eu acho que eu sempre vou olhar pro audiovisual dessa forma, sabe? Olhar desse canto, que é o canto do editor. Mas eu tô procurando outras coisas, porque de fato eu não tô conseguindo encontrar aqui um curso que ocupasse o espaço que eu queria ocupar. Esse curso que eu tô pretendendo fazer agora é um curso dentro do Departamento de Artes, se eu não me engano, da Universidade Nova de Lisboa. E é um curso de estética das artes, assim, mais generalista, e ele tem especializações dentro do curso. Então, se você quiser fazer uma especialização em música, você pode fazer... Enfim, você tem aulas... Você tem um tronco comum entre filosofia e recepção e tudo mais, e tem disciplinas mais direcionadas para áreas específicas. Então, assim, já que eu não estava tendo aquilo que eu queria antes, eu olhei a grade desse curso e eu senti que eram coisas que me dariam mais prazer de aprender, porque eram coisas que eu estaria aprendendo do nada, do zero, assim, né? Entrar numa aula de montagem e não sentir que eu estou aprendendo alguma coisa é muito frustrante para mim. Então, é diferente de, sei lá, se eu estivesse fazendo um mestrado em animação, por exemplo, tudo seria novo. Eu até cogitei fazer alguma coisa em animação, alguma coisa do tipo assim, porque eu pensei, olha, sinceramente, eu tô disposto, sabe? Tô disposto a aprender coisas novas. Eu acho que aprender coisas novas vai ser menos frustrante do que ficar me deparando com coisas que vão ser muito penosas para mim fazer, como estar num estúdio aprendendo sobre tipos de plano, sabe? Tipo de enquadramento, assim. É muito legal tudo isso, eu sou a favor disso também, acho que conhecimento, estudo nunca é demais, mas assim, você tem algum objetivo ou você tá no momento de realmente, olha, eu quero estudar, quero aprender, ainda não sei, você quer dirigir, você quer voltar pro Brasil para montar, você quer ficar na Europa, qual que é o teu objetivo? Você tem um alvo, assim, que você fala, não, eu vou estudar tanto tempo... Olha, cara, voltar pro Brasil agora, assim, tá fora de questão pra mim por 1000 razões, né? A mais imediata é a pandemia, né? Passando a pandemia, o Brasil já estava numa crise super complicada. Eu até teria a chance, talvez, de voltar para o trabalho que eu tinha antes, sabe? Eu fui pro Brasil em setembro, até fui na Globosat, conversei com as pessoas e tal. As pessoas, e aí, você tá voltando? Vai voltar para cá e tal? Eu falei, não, por enquanto não e tal. Mas, enfim... Eu acredito que eventualmente se eu voltasse pro Brasil eu tinha a possibilidade de voltar para lá, assim, né? Mas isso não tá nos meus planos agora. E ao mesmo tempo, aqui na Europa agora, aqui em Portugal, eu não vejo possibilidades de fazer o mesmo que eu fazia no Brasil, sabe? De ter o mesmo tipo de trabalho, de realizar o mesmo tipo de coisas que eu fazia no Brasil. Eu tô no momento que vou continuar estudando as coisas principalmente porque eu gosto, sabe? Principalmente porque eu gosto de ver filme, de abrir dentro do programa de edição e refazer todos os cortes e investigar como é que o editor fez aquilo,
sabe? É uma coisa que me dá prazer em termos de, sei lá, curiosidade pessoal. Eu faria isso, sei lá, como até hoje eu assisto jornal de economia, sabe? Eu acho que é o tipo de coisa que se eu virar contador, eu vou continuar assistindo filmes e investigando a edição dos filmes, assim. Eu tô nesse momento, assim, que pela primeira vez na vida eu não tenho um plano pros próximos 10 anos, sabe? E eu tô muito em paz. Hoje minha namorada me perguntou, assim, se... Eu falei isso, olha, é a primeira vez na vida que eu não tenho planos, né? E ela disse, e como você tá em relação a isso? Eu falei, olha, eu tô em paz. Talvez eu devesse não ter planos, não ter tido planos durante a vida inteira, mas o fato é que agora realmente, assim, eu tô muito bem com o momento que eu tô, sabe? Assim, pessoal, foi assim, a chegada aqui em Portugal, meu primeiro ano aqui em Portugal foi muito difícil, sabe? Foi realmente muito difícil, assim, pessoalmente, assim, eu me senti muito sozinho, porque eu não me encontrava em lugar nenhum, sabe? Eu demorei muito pra fazer amigos, de fato, assim, pessoas com quem eu me identificasse, sabe? Eu tinha as pessoas da faculdade, eu tinha as pessoas com quem eu eventualmente saía, mas eu não tinha encontrado pessoas pra me entrosar, de fato, assim. Isso demorou bastante pra acontecer, assim. E quando aconteceu, a minha vida ficou muito melhor aqui. Melhor ao ponto de eu sentir paz de dizer, Dani-se, eu vou largar esse mestrado e vou procurar outra coisa para fazer da minha vida. Vou fazer esse outro curso, tenho procurado dar cursos presenciais aqui, agora ficou complicado por causa da pandemia também, não tem mais cursos presenciais aqui. Talvez seja uma coisa que eu passe a me dedicar mais, sabe? Porque como o mestrado aqui, o mercado audiovisual aqui é muito pequeno, eu ainda não tenho a possibilidade de sair de Portugal e trabalhar fora de Portugal, que eu digo, né? Mas enquanto eu não tenho essa possibilidade de trabalhar em países onde o mercado é mais dinâmico, né, como França, Alemanha, então enquanto eu não tenho essa possibilidade, eu vou ficar por aqui e talvez eu me dedique a dar aula, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer, é um caminho mais possível do que pensar em editar para cinema num país que produz, sei lá, 10 filmes por ano, sabe? A coisa do trabalho remoto, você pensa, de edição remota, fazer isso em paralelo com, eventualmente, esse trabalho de dar aula, de ser professor? Isso é uma coisa que te interessa ou você acha que esse é um modelo que não te atrai muito? Assim, eu preciso continuar editando, né? Independentemente de dar aula ou não, eu acho que eu preciso continuar editando. Assim, eu acho que eu deixo de fazer sentido enquanto professor de edição se eu não estiver editando. Até para entender, porque, enfim, a edição que a gente tem hoje não é a mesma edição que a gente tinha há 5 anos atrás, tanto em termos de software quanto em termos de linguagem. Né? Olha para o YouTube e olha para como a televisão mudou por causa do YouTube e olha para como isso começa a influenciar o cinema. Hoje eu assisti um vídeo novo do Porta dos Fundos, é genial, assim, é genial, assim. É o do Zoom? Que eles conversam pelo Zoom, teletrabalho, não é isso não? É, tem uma série, eles estão com uma série dessa, mas não é esse. É um vídeo com o Rafael Portugal, que é ele sozinho, fazendo um monte de personagens diferentes, todo usando filtros de Snapchat. Sabe? Assim, é um vídeo sensacional. Assim, eu achei aquilo incrível. E, assim, o Porta dos Fundos fez uns exercícios, né, enfim, tentou encontrar uma linguagem para que eles pudessem continuar produzindo vídeos durante a quarentena. E tava legal, mas parece que, assim, aquilo era só um esboço desse vídeo que eu vi hoje. Família Sem Filtros, episódio 5. Não sei se tem... Não tinha assistido episódios 1, 2, 3 e 4. Assisti esse episódio 5 hoje e achei ele realmente incrível, assim, sabe? Em termos de linguagem mesmo. Tela em pé, sabe? Bem Instagram. Um puta trabalho de linguagem audiovisual, assim. Achei fantástico. Então, se eu parar de editar, enquanto alguém que se propõe a ensinar montagem para alguém, se eu não estiver editando, eu acho que eu acho que eu não vou mais conseguir ensinar, sabe? Eu preciso estar editando alguma coisa. Nem que seja editar uma publicidade de 30 segundos a cada 2 meses, eu acho que eu preciso estar editando, sabe? Senão não dá para ensinar isso. Uma coisa que eu falo no curso de linguagem, cinematográfica, é sobre como a língua forma, a língua molda a forma como a gente pensa. Né? Lá eu dou alguns exemplos de como diferentes línguas lidam com alguns conceitos de maneiras diferentes, né? E a forma como
um roteirista enxerga o trabalho audiovisual, seja ele o filme, a série, a reportagem, a forma como o roteirista enxerga esse trabalho, ela é muito diferente da forma como o cameraman, o diretor de fotografia, o técnico de som enxerga esse mesmo trabalho. A partir do momento que a gente é educado a olhar para esse trabalho a partir dessa perspectiva, é muito difícil você mudar de perspectiva. Quando eu olho o trabalho, sei lá, do Daniel Rezende como diretor, eu vejo o trabalho de um montador que está dirigindo, sabe? E eu acho isso fantástico. O background daquele cara, ele foi educado para ser... Ele foi educado audiovisualmente enquanto montador. Então, por mais que eu esteja agora fazendo um esforço hercúleo para escrever um roteiro, eu não sou roteirista, sabe? E nem é uma coisa que eu pretendo um dia vir a colocar na minha apresentação pessoal, sabe? Na minha bio. Roteirista e montador e diretor, seja lá o que for. Não consigo me identificar como tal. Mas pra mim é muito bom fazer esse exercício e olhar o outro lado, sabe? Olhar como o trabalho começa, como a ideia surge e tentar tirar essas ideias do nada. Isso é um exercício muito bom, que eu já fiz, enfim, né? Escrevi roteiros enquanto eu estava na faculdade em aulas de roteiro, escrevi roteiros agora no mestrado, enquanto eu estava no mestrado, mas é diferente de estar fazendo esse projeto meu e de ser ativa de escrever um roteiro de longa-metragem, mas ainda assim, é um roteiro escrito por um montador. Pra mim, assim, pessoalmente, nesse momento da minha vida, eu quero curtir o que eu tô fazendo. Eu lembro que assim que eu terminei a faculdade, eu fui chamado para editar um documentário de longa-metragem. E foi uma experiência terrível. Assim, eu passei 7 meses editando aquele filme, e quando eu saí daquele filme, eu disse pra mim mesmo, assim, eu não quero mais fazer cinema. Não quero mais trabalhar com cinema, eu vou procurar outra coisa pra fazer... assim, não trabalhar com audiovisual, mas não trabalhar com cinema especificamente, né? Não quero fazer filmes, né? Quero trabalhar com audiovisual, mas não quero fazer filmes. E quando eu fui pra Globosat foi fantástico, assim, porque eu tava trabalhando em televisão, era um ambiente super dinâmico, às vezes tinha trabalhos que eu só tinha um dia pra terminar, tinha trabalhos que eu tinha 2 horas pra terminar, de todos os tipos. Também tinha os projetos mais longos, que eu tinha que dedicar um tempo maior, mas a coisa era toda muito dinâmica e aquilo me desgastava muito menos do que o que tinha me desgastado 7 meses editando um filme. Mas o tempo foi passando, né? Enfim, a gente vai esquecendo as experiências ruins, e eu tentei outras vezes fazer filmes. E algumas vezes foram projetos legais, outras vezes nem tanto. Hoje o que eu penso, assim, eu quero me divertir fazendo o que eu estiver fazendo. Independente, eu posso estar editando, sei lá, jogo de futebol. Se eu estiver editando um casamento, ou se eu estiver editando um vlog de um youtuber, eu quero curtir o que eu tô fazendo. Assim, eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho necessidades muito básicas, assim, para ser feliz, sabe? Eu não preciso de muito dinheiro, eu não preciso, sei lá, de muitas coisas. Eu quero poder, enfim, viver numa casa minimamente confortável, fazer uma viagenzinha de vez em quando, e é isso, assim, eu não preciso de muito. Então, não preciso estar ganhando fortunas, e eu posso estar me divertindo enquanto eu tô ganhando o que eu preciso para viver. E eu acho que o meu objetivo hoje é esse, assim, se vai ser dirigindo ou se vai ser segurando um microfone num set ou numa ilha de edição, isso hoje está fazendo muito, muito pouca diferença para mim. Só que aquilo, como eu já edito há bastante tempo, acaba que isso é o que eu vou fazer melhor. Mas eu também não tenho medo de fazer outras coisas, não. E você tá fazendo o que agora? Com o que você tá trabalhando? Nesse momento, eu não estou trabalhando, assim. Nesse momento, eu tô de quarentena em casa porque eu saí do meu último trabalho. Esse que eu falei que a coisa entrou muito no automático. Eu saí do meu último trabalho antes do... E era o quê? Antes da quarentena começar, no início do ano. Era uma produtora ou era uma TV? Era uma startup holandesa que faz transmissão de jogos de futebol. E aí eu fazia promo e fazia umas publicidades deles, assim. Era uma equipe de vídeo, uma produtora in-house deles para produzir promo e vídeo corporativo e tudo mais. Então, mas era uma empresa holandesa que tinha um escritório aqui em Lisboa. E aí eu saí de lá agora no final do ano passado. Pensei, eu vou me dar umas férias.
vou ficar um tempinho assim, curtindo o ócio. E aí veio essa pandemia, sabe? Aí eu, caramba... E esticou esse tempinho do ócio aí. Pra todos nós, não, né? assim, eu tava pra entrar num projeto no TikTok, era pra ter, sei lá, 2 meses atrás, 1 mês e pouco atrás, mas aí com essa história de pandemia, quarentena, eu não sei, assim, né? Era pra ter começado... Aí, enfim, a coisa foi sendo adiada, era pra começar agora no dia 11, né? Na semana que vem. Também foi postergada. Aqui em Portugal o coronavírus está bastante sob controle, assim, comparado com o resto do mundo. Então as coisas agora estão começando a reabrir assim, muito aos poucos, mas o TikTok ainda não levou isso adiante. Então eu não sei não sei quando eu volto a editar de fato. Mas também assim, não é nada extraordinário, sabe? É uma coisa assim que eu espero curtir o processo, sabe? Eu tô muito cansado de não curtir o que eu tô fazendo, sabe? E por isso que eu falei que eu tenho pensado também muito em dar aula, porque dar aula é uma coisa que eu sei que eu gosto. Eu acho que você devia voltar a gravar as aulas do AV Makers, rapaz, todo mundo saia ganhando. Você fica bem, você se sente bem gravando, os assinantes ganham mais cursos do Dojo Vasconcelos, entendeu? Bom pra todo mundo, cara. Cai uma graninha pra você aí. Cara, eu vou mandar entendeu? uma ideia. Eu vou mandar uma mensagem pro Bruno. Eu espero que ele não esteja muito chateado comigo. Não, a gente vai fazer essa ponte pra você. Eu avisei, aliás, mandar um abraço pra ele também. Eu avisei ele que ia gravar com você hoje aqui. Ele ficou feliz da vida. Meu, os caras são muito legais. Aliás, eu queria aproveitar aqui o gancho e falar, meio nesse discurso que você estava fazendo, né, do hoje da gente estudar de tudo. O Felipe pediu pra gente avisar aqui a galera que tá sendo lançado agora. Abriram as inscrições pro workshop online e gratuito, essa é a parte mais legal de todas, de direção de fotografia. Então, se você quer aprender sobre câmera, lente, iluminação, história da fotografia, também eles vão abordar a linguagem para, enfim, aprimorar, né, as produções aí que o povo vem fazendo, como a gente falou aqui, os videomakers e filmmakers que pegam na labuta aí o processo do começo ao final, vai ter então esse curso, assim como eles tiveram o curso do DaVinci Resolve, que foi gratuito, foi um grande sucesso também. Esse curso agora vai começar dia 3 de junho, no próximo mês, só que as inscrições já começaram. Então você tem que garantir lá, você tem que entrar no site, vai ter o link na descrição. Só vai ter acesso quem se inscrever. Então, assim, embora seja gratuito, você precisa ir lá garantir esse cadastro. E, enfim, não preciso nem falar mais nada do AV Makers, né? Vocês já estão cansados de saber. É uma baita escola, o Dojo dá aula lá, enfim, tem muitos cursos. E agora... Pois eu acho fantástico, assim, o AV Maker é um Netflix pra quem quer aprender audiovisual, né, cara? Porque, assim, é difícil até escolher qual... Sabe quando você fica horas no Netflix escolhendo o que você vai assistir? É essa sensação, beleza, terminei um curso aqui, agora pra onde eu vou, assim? Porque tem muita opção e isso é muito legal, assim. Eu acho que a crítica que eu tenho ao meu mestrado aqui, que é uma coisa que eu falei, olha, a instituição não sabe o que quer com aquele curso, assim, eles não pensaram a respeito do que eles fariam com o curso. Eu acho que o AV Maker é muito bem pensado enquanto plataforma para se aprender audiovisual, sabe? É uma coisa que eu não vejo mesmo, né, em plataformas gringas, sabe? Mesmo em plataformas gringas eu não vejo a proposta deles, assim, sabe? Acho isso muito legal, assim, eu acho eles muito incríveis. A galera tá muito parabéns mesmo por ter pensado e ter colocado isso em prática. Não, muito bacana. Inclusive, eles dão... foi bom você ter falado nisso, essa coisa de frustração e tal, né? Eles têm uma garantia de 7 dias de satisfação ou insatisfação. Para quem quiser assinar a plataforma, como o Dojo falou, para ter acesso, inclusive, aos cursos do Dojo lá dentro e tantos outros. Tem mais de 110 cursos. Você tem uma anuidade que você paga. Existe, aliás, um desconto que o Sala de Edição tem lá junto com a AV Makers. Tá aqui na descrição do episódio também, mas eles têm essa garantia. Então, se você faz a sua inscrição e, sei lá, depois de uma semana você não gostou, achou que não vale a pena, eles te devolvem a grana. Sabia dessa, Dojo? É se garantir muito, né? Do conteúdo que eles têm. É confiar no próprio taco, né, cara? Mas assim, de fato, a gente que tá... É que a gente é suspeito pra falar, porque a gente faz os cursos, você dá aula no curso, e o AV Makers patrocina a gente. Mas, de fato, é muito bom, é como você falou. Eu realmente acho um produto muito bom. Viu? Falando pro Felipe, a gente faz pouco merchan aqui no Sala, e nem é só por falta, né? Também não estamos com uma lista de marcas querendo fazer merchan aqui,
Mas a gente tem outras possibilidades, mas não é qualquer coisa que a gente vai anunciar aqui também, sacou? É a nossa credibilidade, né? Com certeza. Respinga na gente. Vocês fazem um trabalho muito bom pra fazer merchan de qualquer coisa, assim. Exatamente, né? Já são 2 anos fazendo esse podcast pra chegar agora e começar a fazer merchan. A gente já ficou sem grana até agora, né, cara? Pra que se vender pra qualquer coisa? Exatamente. Né? Arrumador de cabeça, né? Com patrocinador ruim não dá. Não. Vamos ficar com quem te já conhece, com a qualidade. Enfim, você tem garantia, você tem curso grátis, você tem curso do Doge. Então acessa aí, AveMakers, eles estão no Instagram também. Tem o site deles. Vou mandar uma mensagem pro Bruno e quem sabe voltar a produzir uns cursos pra eles também. Não, quem sabe porque... não. Eu vou intimidar o Bruno também, cara. A gente puxou a tua orelha, agora a gente puxa do Bruno. Falou, ó, vocês dois, volta a se falar aí. É. Queremos curso do Doge Vasconcelos. Pois é, não, porque assim, porque eu realmente eu queria muito ter feito mais cursos pro AveMakers, sabe? Porque é muito legal quando, pra mim, enquanto alguém que tá produzindo esses cursos, é um jeito de você enfim, você tem várias ideias e você pensa a respeito de várias coisas, mas na hora que você senta, organiza aquilo de uma forma mais linear, é como o nosso trabalho de montagem, né? Você tem vários planos e vários, enfim, shots de momentos diferentes, de épocas diferentes, e de repente beleza, tá tudo aqui, agora eu vou organizar isso e isso vai fazer sentido enquanto história. Pra mim, o processo de organizar as coisas que eu estudo e as coisas que eu sei para produzir um curso é muito bom pra mim, sabe? Eu me sinto muito mais seguro a respeito daquilo que eu sei depois que eu produzo um curso, sabe? A gente se alimenta muito, né? Pra poder ensinar os outros, né? Sim, a gente tem que se ensinar, né? A gente tem que se ensinar. Cara, demais conversar com você, a gente já tem que dar uma encerrada aqui no programa. Queremos você, inclusive, também mais de volta aqui, com mais frequência, né? Sim, ou menos. por favor. Pois é, cara, pode me chamar sempre. Pode me chamar pra gente assistir um filme aí e a gente ficar comentando o filme, se quiser. Tô super disposto a ter alguém pra falar de edição. Inclusive, a gente tem que falar com o Heineken aí pra chamar ele lá no segundo corte, hein, Marcelo? Seria uma boa o Doge participar do segundo corte, hein? Ia ser uma troca de ideias sensacional. Vamos ver aí algum filme em comum que vocês queiram discutir e já vou fazer o convite pelo Heineken aqui. Desculpa, Heineken, mas imagino que você também vai querer chamar o Doge, eu tenho certeza disso. Então, acho que seria um encontro bacana para discutir linguagem de edição. Acho que teria tudo a ver vocês sentarem aí para discutir algum filme, alguma edição. E você também tá convidado, Doge, para participar do nosso Sala VIP. A gente acabou te deixando de fora, porque não existia na época o Sala VIP ainda. Não sei se você está sabendo, mas nós agora temos um grupo exclusivo dos apoiadores do Sala de Edição. Opa! Tá muito bacana. Não só o grupo, como outros benefícios também. Eu acho que eu vi no Instagram de vocês alguma coisa por alto, assim. E aí, mas me conta, o que rola nesse grupo? Então, a gente fez esse grupo que é para ficar mais perto ali, os colaboradores e o pessoal que tem essa vontade, que gosta do nosso podcast, para poder conversar. Então, se você quiser conversar com o Doge, eu já tô colocando ele no grupo aqui, você pode entrar lá no nosso site e olhar lá no Sala VIP. Ou então nos destaques do Instagram tem lá certinho como é que você faz para se associar aí, para apoiar o Sala de Edição. É um modo que a gente criou aí para você poder ajudar o Sala de Edição a continuar no ar aí, a gente a pagar os nossos boletinhos a partir de uma coquinha por mês, né, Marcelo? Como diz Cris Dias, nem uma coquinha se bobear. Não sei como é que tá a coca agora, coca em lata, mas eu acho que tá até mais caro do que o nosso plano inicial. Nosso plano inicial começa com R$ 4,90, é o plano bronze, aí tem o prata e o ouro, tem todos os benefícios descritos ali. Então, se você tem essa vontade, se você tá curioso, entra lá e esteja mais perto da gente também. Você é nosso convidado, então fica aqui já a intimação, não diria nem o convite, já estou adicionando aqui Doge Vasconcelos no nosso grupo do Telegram aqui no Sala VIP. Por favor. Mais um. Eu tô com a sensação de que esse grupo era o que eu precisava nesse momento. Doge, só te digo uma coisa, cara. Temos no grupo recentemente a entrada de Eduardo Serrano, editor de Bacurau, cara. Olha aí. Uau, não, tá brincando. Tá parecendo aquelas propagandas de 011 1406, né? Veja isso, John. Uau, eu não posso acreditar. Consigo ouvir a agulha caindo do outro lado da sala. Mas não acaba, não Mas acaba espere, por aí. Não é só isso. Não ligue agora.
Mas é isso aí, Doge. Obrigado pela tua presença aí, por aceitar o convite. Gostei de ouvir as novidades aí. Eu acho que, por mais que às vezes não pareça, né, as coisas muito boas, porque, né, como é que pode, né? O cara tá indeciso, isso é uma coisa boa. É coisa boa pra caramba, cara. A vida é assim mesmo, a gente tem que tentativa e erro. Você é um cara que prova isso, né? Trabalhou em grandes empresas, com grandes projetos, e não é o que você gosta, muda de plano, vai pra Europa, estuda de novo, trabalha com uma coisa, trabalha com outra. Acho que esse cada um tem o seu caminho, né? De se encontrar, e também o fato de você não se encontrar não quer dizer que você não está sendo bem sucedido, ou é isso, é o momento, é a vida, né? Eu acho que tem a ver com o que a gente entende por ideal de sucesso e de realização. Total, sabe? Total. O que é sucesso, né, cara? Pra muita gente que eu conheço, sucesso era o que eu tinha lá quando eu tava no Brasil. Ou sucesso é o fato de eu estar morando fora do Brasil nesse momento. Pra mim, a minha régua de sucesso, ela é muito menos do que tudo isso, assim, sabe? A minha régua de sucesso nesse momento é curtir o que eu tô fazendo. Eu tô topando até trabalhar de graça se for coisa que me interesse, sabe? Se for coisa assim que aquele projeto que você olha assim e fala, nossa, isso é muito incrível, isso tem que ganhar o mundo. Eu tô disposto a fazer essas coisas, sabe? Porque eu quero curtir as coisas que eu faço. Nesses últimos 10 anos eu fiz muita coisa chata, sabe? Editei muito vídeo institucional chato, editei filme que eu queria cortar os pulsos todo dia, sabe? Mas, sinceramente, nesse momento, assim, eu não preciso estar ganhando prêmio em festival, sabe? Eu quero estar curtindo o que eu tô fazendo, eu quero me orgulhar do trabalho que eu faço, e eu quero admirar as pessoas que trabalham comigo, sabe? É muito difícil pra mim trabalhar com pessoas que eu não admiro. Hoje eu tô muito nessa, assim. Às vezes é um puta projeto pra ganhar uma grana legal e eu penso, não quero trabalhar com essas pessoas, não, deixa pra lá. Não tô pensando nessa grana. Que tem uma não tô tão desesperado por dinheiro, assim. Tem uma citação que eu nunca sei quem que falou isso. Eu até dei um Google aqui, apareceu um tal de Manuel Salles. Não sei se é dele, de fato. Precisaria averiguar direito. Eu já ouvi várias vezes na minha vida isso. Mas é um ditado que diz o seguinte: a felicidade não é um lugar onde se chega, e sim um jeito como se vai, né? Aqui tá um pouco, no Google tá um pouco diferente, que ele fala que a felicidade não é um lugar onde se chega, mas uma maneira de caminhar. E eu acho muito, a ideia é a mesma, né? Eu acho muito interessante isso. Por isso que eu fico muito feliz por você, assim, e vejo, a gente sente essa verdade dessa realização, e existe até uma identificação com isso, porque de fato eu também acredito muito nisso, cara. Muita gente coloca como o lugar onde você tá, né? Ou onde você tá chegando, ou onde você chegou, né? Tá pra chegar, que aquilo sim é um sucesso, né? A felicidade é o teu... E você enxerga de uma outra maneira, assim como eu enxergo também, que é muito mais o jeito como a gente tá indo, né? Tá levando a vida, como a gente tá vivendo, como você disse, é muito bonito isso, né? Às vezes isso soa num mundo tão empreendedor, né? Eu vivo zoando essa coisa do empreendedorismo. Não, porque você precisa estar... Qual é o seu plano de carreira, não sei o quê. Por isso que eu te provoquei um pouco até. Você fala, não, cara, se eu estiver ganhando ali o que eu preciso, mas eu tô estudando, tô trocando de trampo, trocando de casa, se precisar eu vou pra um apartamento mais barato, não tem problema. Quer dizer, porque pra você isso te completa, isso é o sentido, né? É o teu sentido, pelo menos hoje, assim. Isso é muito legal, vai na contramão, né, do que esse mundo empreendedor prega, e é uma faceta que ninguém fala, né? Eu sempre tive essa preocupação, sabe? E eu acho que eu tive um momento de ruptura, assim, muito grande, quando um editor incrível que trabalhava comigo na Globosat, ele pediu demissão pra ir trabalhar na Paramaker. E todo mundo ficou assim, como assim, cara? Você tá saindo daqui pra trabalhar na Paramaker? Sabe, a Paramaker, que é a produtora do Parafernália, enfim, que acho que agora mudou de nome também. E uma galera veio falar assim, cara, como assim você tá saindo agora daqui? Sabe, o cargo mais alto de editor, pra ir trabalhar na Paramaker, sabe? E ele falou, velho, esse é o momento da minha vida pra fazer isso. Eles estão me oferecendo lá ganhar a mesma coisa do que eu ganho aqui, mas lá eu vou ter um crédito de mais autonomia e tudo mais. Então eu vou tentar, sinceramente, assim, eu não tenho nada a perder. E vou trocar uma ideia com os nossos chefes aqui e vou explicar a situação do porquê eu tô indo embora. E todo mundo apoiou ele, sabe? Os nossos chefes apoiaram ele e falaram, velho, vai na paz, se der merda,
merda, me manda um e-mail que a gente tenta te trazer de volta. Sabe? Eu achei incrível aquilo, assim. Aquela atitude dele. E aí eu fiz a mesma coisa logo depois, assim, sabe? A atitude dele de fazer aquilo me deu coragem de tomar meu rumo também. E depois que eu fiz isso, quando eu voltei no Brasil agora em setembro, eu revi vários amigos e encontrei especificamente um outro que também trabalhava com a gente e que me disse a mesma coisa, sabe? Que falou, não, quando você resolveu chutar cascata. O balde e ir embora. Foi a inspiração. Foi o efeito cascata. Foi o efeito cascata, assim. Doge Vasconcelos liderando a revolução. É isso. Os editores do filme. Editores do mundo, unimos. Mas muito legal, Doge. Tua história é inspiradora, realmente, de fato. Corajosa. Parabéns pela tua coragem, pelo que você inspira nas pessoas, pelo teu conteúdo. E, de fato, esperamos que venha mais conteúdo teu aí no AV Makers e, quem sabe, até no Copião Lab, cara. Olha, muito obrigado pela conversa. E essa conversa me motivou muito, assim. Eu tô muito tentado. Olha aí, rapaz. Amanhã de manhã eu vou acordar e vamos gravar mais episódio. Vamos conversar com o Felipe, com o Baltarejo. vamos fazer uns. Vamos agitar esse caldeirão aí. É isso aí, galera. Eu e o Marcelão vamos ficando por aqui. Nos despedimos do Doge, nos despedimos de vocês. Segunda-feira que vem tem mais. Segunda-feira não, Rafa. Lembrando que essa semana que tá saindo esse episódio, quarta-feira a gente tem o segundo corte, episódio novo do programa do Heineken e do Duca Mendes. Então dá uma olhada aí no teu feed. Esta é aquela semana premiada. Quinzenalmente a gente tem o segundo corte às quartas-feiras. Então não perca, se liga aí que na quarta-feira vai pingar também o segundo corte no seu feed, no seu agregador. Então é isso, galera. Vamos indo nessa. Isso aí. Valeu, Doge. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi muito legal falar com vocês.